Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, nós vamos considerar umas verdades escritas por um bom padre, que Deus o tenha em sua glória, Padre Faber. E vamos aqui usar como fonte o livro que ele escreveu, que se chama Tudo por Jesus, ou Caminhos Fáceis do Amor Divino. Então ele será nosso companheiro de apostolado nesta estadia, e vamos então começar em que ele vai nos ensinar a importância de trabalharmos pelos interesses de Jesus, nosso Senhor. Então, dentro deste alvo que são os interesses de Jesus, a primeira verdade que ele vai nos ensinar, e vamos considerar hoje, é que Jesus, nosso Senhor, é tudo para nós. Então vamos seguir aqui o que o Padre está dizendo, o Padre Faber, para aumentar em nós o fervor, a devoção. São verdades que nós já conhecemos, mas que é necessário realçá-las, principalmente nesses momentos de tanta tribulação que todos passam, espiritualmente, individualmente, no nosso país inteiro, em chamas. Então são verdades que irão fazer com que tenhamos mais esperança em Deus nosso Senhor. O Padre Faber começa a dizer que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos pertence. Nós sempre falamos nosso Senhor, mas nós esquecemos o que quer dizer nosso. É nosso. É uma, entre aspas, mas pode ser sem aspas também. Nosso é meu, é das senhoras, é dos senhores, é possessivo. E diz o Padre, ele se digna a pôr-se à nossa disposição. Comunica-nos ele próprio tudo quanto dele podemos receber. Assim que desde o momento que nosso Senhor se fez Filho de Maria Santíssima, que ele foi todo dela, ele é todo nosso também. Porque nós nos dizemos no credo, por nossa salvação, para nossa salvação desceu dos céus. Ele desce dos céus para onde? Para o ventre de Maria Santíssima. Do ventre de Maria Santíssima, para onde? Para o presépio. E do presépio para onde? Para a cruz. Por causa de quem? Nossa. Tudo isso por nós. Ele se fez filho dela por nós. Ele nasceu por nós. Ele morreu por nós. E ele está vivo também por nós. Ama-nos com amor que nenhuma língua saberia exprimir. Ama-nos mais do que a nossa inteligência pode compreender, a nossa imaginação conceber. Falando de amor, o amor está tão profanado pela sensualidade, pela utilidade, pelo oportunismo e tantas outras coisas. Mas falando do amor puro, limpo, nosso Senhor nos ama desinteressadamente. Por quê? Porque nosso Senhor não ganha nada nos amando. Ele não é nem mais Deus e nem menos Deus. Ele não é nem mais feliz e nem menos feliz conosco ou sem nós. Nos amores humanos, por nobres que sejam, sempre tem um fundo de interesse, de complacência. Não que essas coisas sejam ruins, hein? São boas, honestas, mas falando do amor de Deus, é um amor absolutamente desinteressado. Se somos santos, nos ama. Se somos pecadores, nos ama. Se lembramos dele, nos ama. Se esquecemos dele, também nos ama, apesar de. Se o servimos, nos ama. Se nós não o servimos, nos ama também, sim, senhores. É um amor que não tem igual. Se nós esquecemos de um amigo, o que ele faz? Deixa de ser amigo. Se nós esquecemos de um parente, o que nós pensamos? Ou eles pensam de nós, que não tem mais serventia. Mas nosso Senhor não pensa nada de nós, porque Ele nos conhece e sabendo que nós somos, apesar do que somos, Ele nos ama sem reservas. E segue o Padre dizendo, e tem toda a complacência de desejar com vivo ardor tão indizível
com o seu amor, que nós o amemos e concentremos nele todo o fervor dos nossos afetos. Nós sempre falamos do amor efetivo, das boas obras que devemos fazer, observar os mandamentos, que é a nossa prova de amor a nosso Senhor. Mas quando nós entendemos o nosso Senhor, meu Deus, nesse possessivo, nós abrimos a porta do nosso coração para amá-lo também com nossos afetos. E nosso Senhor fez de tudo para que nossos afetos e os efeitos do amor estejam sempre em crescimento. Se não estão, não foram faltas das seduções de nosso Senhor para nós. Não foram. Prova de amor, Ele deu todas as possíveis. A maior de todas, morrer na cruz por nós. Mas se nós olharmos cada um a sua história, veremos que existem provas particulares do amor de Deus para conosco. Saúde que Ele recobrou, conversão de almas que tanto estimávamos que Ele concedeu. E por quê? Porque nós rezamos. E por quê? Porque Ele é nosso Senhor. E ao ser nosso, é dos nossos. Quantas vezes do pecado estávamos já com a sentença de condenação assinada pelo diabo. E nosso Senhor, quando disse, eu te absolvo dos teus pecados, rasgou a sentença de morte eterna para nós. Não foi só uma vez, foram muitíssimas, toda a absolvição que nós recebemos. Assim que abre as portas do afeto mesmo, que devíamos ter, que devemos ter para com nosso Senhor. São Felipe Neri estava tão convicto, e não é carismaticamente que eu estou dizendo, mas ele sentia o amor a Deus, que ele quebrou 2 costelas da sua caixa torácica, suas costelas, porque o seu coração batia fortemente de amor a nosso Senhor. Neste amor a Deus, São Francisco de Assis, caminhando sobre as neves, deixava derretida as pisadas que ele, por onde passava, derretia a neve de tanto ardor de amor a Deus. E neste amor a Deus, o padre Reus, que viveu aqui no Brasil, um alemão que morreu entre nós, tinha que depois da comunhão abrir as janelas e lá fora tomar um ar, porque estava com uma brasa incandescente. O amor a Deus sentido no próprio coração, na própria alma. E segue o padre dizendo, seus méritos podem chamar-se tanto nossos como seus. Então, ademais das provas de amor de nosso Senhor, o que Ele nos faz? Ele nos enriquece. Lhes dizia, repito, que Ele não recebe nada conosco, ou de nós, nada. Porque Ele é Deus, mas ao dar-se a nós, Ele não recebe nada e nos dá tudo. Nós passamos do estado de criaturas para filhos de Deus, filhos da ira, como diz São Paulo, para filhos adotivos de Deus. Nós podemos, quando rezamos com a voz de Cristo, quando nós praticamos a mortificação, nos unimos aos méritos da sua paixão e morte, e podemos, inclusive, com o preço que Ele pagou, comprar almas para Deus. Se alguém morre de fome, de jejum mais cruel, se alguém reza assim até os joelhos se ralarem, se desfazerem, sem nosso Senhor, isso não serve para muita coisa. Mas um suspiro da alma aflita, unida a Jesus, nosso Deus e Senhor, abre-se as portas do paraíso. E por quê? Porque quem reza na aflição, unida a nosso Senhor, é a aflição de nosso Senhor que o Eterno Pai ouve e atende. Por Ele, não é por nós. Por Ele, somente por Ele que o Eterno Pai atende as nossas preces. Então, queridas almas, nosso Senhor nos enriquece e tudo que é dele é nosso. Para nós católicos, esse testamento está assinado no sangue da cruz, que Ele derramou, lá na madeira da cruz, quando Ele disse o quê? O que nós temos de mais íntimo chama-se mãe.
Sem ela nós não estaríamos aqui. É verdade que sem pai tampouco estaríamos aqui. Mas nosso Senhor não tem pai carnal e tem mãe que lhe deu sangue e vida. E o que Ele nos dá? A sua mãe para ser nossa mãe. O que Ele dá? A sua igreja, que é sua esposa, para ser a nossa casa. Ele dá a sua vida para que seja a nossa vida. Ele dá os seus bens para o quê? Para nos enriquecer, porque nós somos pó e cinza, com o sopro vital recebido de Deus Pai que nos deu o ser. Então, queridas almas, nosso Senhor nos enriquece também. E mais por quê? Porque Ele é nosso. Nosso. Temos que escrever isso no nosso espelho. Deus, Filho, é nosso Senhor e se faz o quê? Nosso irmão. E nos enxerta, nos encaixa na família sua, na terra, Nossa Senhora, e na terra bem-aventurada, filhos da pátria celestial. Aí segue o padre Faber dizendo: os seus méritos podem chamar-se tanto os nossos como os seus. As suas reparações são menos tesouro do que nossos. Os sacramentos são outros tantos meios que o seu amor escolheu para se comunicar às nossas almas. De qualquer ponto que lancemos nossas vistas para a Igreja de Deus, lá vemos sempre Jesus. Ele é para nós o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Ajuda-nos em nossas penitências, consola-nos em nossas penas, sustenta em nossas privações. Então, o que é um jejum diante de Deus? Nada. Mas quando é um jejum feito com o jejum de Nosso Senhor, é uma reparação imensa. Porque se o jejum em si mesmo fosse grande coisa, os monges do Tibete seriam grandes santos, porque eles comem só arroz. Mas sem Jesus, Nosso Senhor, o que é aquilo? Privação de alimento. Se as orações sem Jesus, Nosso Senhor, fosse grande coisa, os muçulmanos, os hebreus que rezam um monte de salmos, seriam o povo mais honesto que existiria na face da terra. Mas sem Jesus, aqueles salmos é uma leitura apressurada dos salmos do rei Davi, e as preces contínuas dos islâmicos são nada mais que perca de tempo. Agora, com Nosso Senhor, é a chave do paraíso. Abre-se o coração de Deus. Então, diante desta potência que Deus dá para os seus filhos, Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá por ser nosso, nós não podemos nada mais do que nos render a seus pés, porque seduções da parte do Altíssimo foram todas as possíveis, e não se deixar seduzir por Nosso Senhor, em palavras simples, é um disparate. Nós podíamos falar do pecador, vamos deixá-lo à margem, mas só que Deus, Nosso Senhor, fez tanto por nós, por todos, mas por nós que aqui estamos muito também, e nós deveríamos estar 1000 vezes melhores do que nós somos agora, se nos deixássemos seduzir por todas as seduções de Deus, Nosso Senhor, a começar por tratá-lo como nosso. Não é sensato, é totalmente insano, quando nós descuidamos das nossas próprias coisas. Tem gente que cuida muito bem das coisas alheias e descuida das próprias. Tem gente que cuida muito bem das próprias e descuida das alheias. Em todo caso, descuidar do próprio é uma insensatez imensa e do alheio uma injustiça tremenda. Mas estamos falando de algo que é nosso. Nosso Senhor é meu e dos senhores. E por que nós não o tratamos com sensatez, com esmero, com amor, em definitiva, que fará tratá-lo melhor cada vez mais. Então, queridas almas, diante dessas verdades, vamos seguir até o nosso último dia, inclusive aqui, vendo o que o Padre Faber vai nos ensinar sobre esses interesses de Jesus. E o primeiro interesse de Jesus, Nosso Senhor, é que tenhamos presente que Ele é nosso. E a partir dessa verdade nós vamos entender as demais,
até chegar na Santíssima Virgem, é um dos pontos que ele vai tratar. E se temos presente o que isso quer dizer, Deus nosso Senhor ser nosso, todas as demais graças que Deus nos dá terão um reluzimento tremendo. Desde a oração que nós fazemos, dos sacramentos que recebemos, das intenções pelas quais nós rezamos, porque as nossas intenções, queridas almas, são interesses de nosso Senhor também. Porque ao ser nosso, Ele quer pegar para si todos os anelos dos nossos corações. Então, a conversão dos nossos entes queridos pecadores é interesse de nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é nosso. A nossa salvação, mais do que nossa salvação que devemos buscar com todo anelo, nós vamos ver que é interesse de nosso Senhor nos salvar. Então tudo terá um vigor novo e um motor que não pode falir, que é nosso Senhor, que vai estimulando as almas, porque Ele é nosso amado Redentor. Então pensamos a Nossa Senhora, que também é nossa, a graça de entender este possessivo, meu Senhor Jesus Cristo. É um possessivo sem egoísmo. Não tem como ser tão meu que eu seja egoísta. Não, porque quanto mais meu é, mais eu quero dar aos demais. Na igreja tem um adágio que diz que o bem é difusivo de si mesmo. Quanto mais bens nós temos sem egoísmo, mais nós queremos comunicar. Por isso, quando a gente se converte, a gente quer converter o mundo inteiro. Quando nós temos uma graça, a primeira coisa que nós queremos falar para os outros, para atraí-los a nosso Senhor, para que recebam estas e outras. Pois então, ao ser nosso Senhor nosso, Ele vai ser dos outros também, mas tem que ser muito nosso. Cada vez mais nosso, para que seja de todos aqueles que também devem estar na lista dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.